Esta é a segunda questão do mentoring. Vamos lá? Vejam, em 10/3/97, Silvio praticou, com o uso de uma faca, crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, contra seu primo Renato. Conduzido até a delegacia mais próxima do local, foi instaurado inquérito e, posteriormente, os autos do inquérito foram remetidos ao juízo da Terceira Vara Criminal de Niterói, Tribunal do Júri. Reparem, gente, você tem um homicídio que prescreve em 20 anos. Lembrem-se que instauração de inquérito, comparecimento em sede policial, nada disso modifica a contagem do prazo prescricional. A prescrição está contando desde a consumação do crime. Vamos nos lembrar que se foi um homicídio consumado, é da data da morte da vítima, viu? Não é da data do fato, certo? Lembrem-se disso. Se tiver que conferir o início da contagem da prescrição, é o artigo 111, tá? Então, vejam, o que você tem? Um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. A gente já olhou lá no artigo 109, primeira providência. Olhar no artigo 109, em quanto tempo o homicídio prescreve. Se o artigo 121 tem uma pena máxima de 20 anos, a prescrição, na forma do artigo 109, inciso 1 do CP, se dá em 20 anos. Então, este é o lapso prescricional pela pena em abstrato, certo? Inquérito instaurado, beleza, isso não muda nada. Mas Silvio foi colocado em liberdade e a denúncia foi recebida, no dia 17/2/2012. Então, recebimento da denúncia, primeira causa de interrupção da prescrição, ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2002. Quando foi o fato? Vamos nos lembrar? 10/3/97. Então, a data do fato, 10/3/97. Muito bem, na primeira fase do júri, em 3 de dezembro de 2014, ocorreu a pronúncia. E aí a gente sabe que a pronúncia é uma nova causa de interrupção da prescrição. Onde é que elas estão? Artigo 117, né? Então, 3/12/2014. Perfeito. Ao final do processo, o réu foi condenado a uma pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, com sentença publicada no dia 4/4/2017. Então, sentença condenatória, anotando, dia 4/4/2017. Ana, na hora da prova, eu tenho que fazer tudo isso aí que você está fazendo no rascunho? Lógico que tem, porque se não tivesse que fazer, eu não estava mostrando, né? Então, é evidente que vai ter que fazer isso, certo? Lembrem-se do que eu expliquei nas aulas. Desenhe, não faça a besteira de contar no dedinho. Você vai desenhar direitinho e só vai contar no dedo na hora que realmente tiver que fazer a contagem depois de ter desenhado tudo, tá bom? Então, desenhar é a chave do nosso problema. E detalhe, aqui está dizendo que, olha, ao final, né, a decisão transitou em julgado no dia 20/6/2017. Então, trânsito em julgado, 20/6/2017. Não deve ter tido recurso. Se teve recurso, enfim, não interessa, não foi recebido. A questão é que a pena do tal do Silvio ficou em 7 anos e 7 meses. Esta é a pena concreta, ok? E a letra fica uma droga nesse negócio aqui, né? Enfim, voltando. Então, agora vamos fazer o quê? Linha do tempo, não é isso? Então, como é a nossa linha do tempo? Data do fato. A data do fato é 10/3/97, certo? Aí, a primeira causa de interrupção, recebimento da denúncia, que ocorreu no dia 17/2/2002. Reparem, gente, que se você fez direitinho a anotação das coisas como a gente mostrou aqui, você não vai precisar ficar voltando na questão toda hora. Só se você tiver alguma dúvida, se alguma anotação tiver sido feita errada, né? Você está vendo que não está certa, vale a pena dar uma conferida. Mas, num primeiro momento, não tem necessidade. Você anotou lá. E aí a gente sabe que no caso do Tribunal do Júri, tudo está na lei. O artigo 117 diz: pronúncia interrompe a prescrição. Então, pronúncia. E quando foi a pronúncia? Dia 3/12/2014. Então, 3/12/2014.
2014, certo? E, finalmente, condenação. Então, primeira condenação é que interrompe a prescrição, não é isso? Dia 4/4/2017, ele foi condenado a uma pena de 7 anos e 7 meses. A questão não diz se houve recurso ou não, mas diz que ocorreu o trânsito em julgado no dia 20/6/2017. Perfeito. Então, agora o que a gente tem que fazer? Analisar as hipóteses de prescrição. Então, a gente começa com a prescrição pela pena em abstrato, que se dá em 20 anos, não é isso? Então, a gente tem que analisar se ocorreu ou não a PPP 1, né? Então, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, o lapso temporal foi superior a 20 anos? Não foi, é inferior a 20, né? Então, se é inferior a 20, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Entre o recebimento da denúncia, e a pronúncia, que é a próxima causa de interrupção, quantos anos se passaram? Reparem que se passaram 12 anos, quase 13 anos, entre a data do fato e o recebimento da denúncia. De 2002 para 2014, não se passaram 20 anos. Então, se esse prazo é inferior a 20, vejam, também não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva entre a data do recebimento da denúncia e a pronúncia. Tá aqui, tá beleza, não tá prescrito. Aí recebeu a denúncia, a pronúncia foi proferida. Entre a pronúncia e a sentença condenatória, o prazo também é inferior a 20. Não ocorreu a PPP 2 entre a pronúncia e a sentença. Lembrando, zerou aqui, zerou aqui. Com a sentença condenatória interrompe também, mas logo em seguida transita em julgado. Então, o que eu tenho agora, gente? Eu sei que não ocorreu nenhuma das modalidades de prescrição possíveis até aqui, né? Não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, nem antes do recebimento da denúncia, nem durante o processo. Também não deu tempo de prescrição superveniente, que é aquela após a sentença, né? Lembrando, prescrição superveniente é o quê? Superveniente à sentença, após a sentença. É a demora no julgamento dos recursos. Não rolou, né? Nem teve recurso, a questão nem falou se teve ou não, mas não deve ter tido, porque logo transitou em julgado. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho trânsito em julgado. E aí, o que eu vou fazer, né, com o trânsito em julgado? Trânsito em julgado, eu vou pegar a pena concreta. Qual é a pena concreta? 7 anos e 7 meses. O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá no artigo 109 em quanto tempo uma pena de 7 anos e 7 meses prescreve. E a gente sabe que 7 anos e 7 meses, gente, na forma do inciso 3º do artigo 109, prescreve em 12 anos. O que eu tenho que fazer agora que eu tenho a pena concreta? Agora que eu tenho a pena concreta, eu tenho que analisar se no caso dele, pela pena que ele recebeu, o Estado não demorou demais. E aí o que eu tenho que ter em mente para analisar a prescrição retroativa? Eu tenho que ter em mente a seguinte situação. Peraí, se o fato tiver acontecido até o dia 5/5/2010, eu volto para a data do fato. Se o fato tiver acontecido do dia 6/5/2010 em diante, eu volto para o recebimento da denúncia. Nesse caso, o crime foi em 97, Então, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para a data do fato. E aí eu vou olhar entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Se passaram 12 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia? Não. O prazo aqui, é menor que 12. Então, não ocorreu aqui a prescrição retroativa. Mas o fato de não ter ocorrido nesse intervalo não significa que eu não vá olhar os outros. E aí eu vou olhar o próximo intervalo. E aí, veja, entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, olha só, gente, passaram-se mais de 12 anos. Então, aqui ocorreu a prescrição retroativa. O Estado, no caso do Silvio, demorou demais para pronunciar o agente. Então, no caso dele, pela pena que ele recebeu, lembrem-se, essa prescrição retroativa ela é uma consequência,
da necessidade de individualização da pena. Eu não posso comparar um homicídio com pena de 20 com um homicídio com pena de 7. É evidente que quem recebeu uma pena de 7 praticou um crime menos grave que quem recebeu uma pena de 20. Então, eu tenho que tratar essa pessoa com a gravidade do crime que ela praticou. Então, por isso que a gente volta e conta de novo. Agora, a gente já sabe, entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, ocorreu a prescrição retroativa. Quais os artigos que eu usei? Eu usei o 107, porque o 107 é o artigo que trata da extinção da punibilidade. Então, eu vou botar o artigo 107, inciso 4º, na minha questão. Vou colocar o artigo 109, porque foi ele que eu usei para chegar à conclusão do cálculo da prescrição. E se é prescrição retroativa, eu vou usar o artigo 110, parágrafo 1º, né? Então, esses são os artigos que você tem que mencionar na sua resposta. E a gente também não pode esquecer que a prescrição retroativa é uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Então, você tem que dizer que está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade prescrição retroativa, ok? E aí, nossa pergunta era, olha, você, na qualidade de advogado, é procurado pela família de Silvio para requerer a medida cabível. Qual é a medida cabível? No caso, em tela. Aí você vai escrever com as suas palavras. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade prescrição retroativa. Com o trânsito em julgado, aí você vai explicar tudo isso que a gente falou aqui, né? E aí você vai dizer, olha, o juiz poderia e deveria ter reconhecido isso de ofício, mas já que ele não fez, basta que eu entre com uma petição simples ao juízo competente, nesse caso o juízo do Tribunal do Júri de Niterói, pedindo que ele reconheça a prescrição. Ok? Tranquilo, gente? Ana, e se ele negar, hein? Se ele negar, ele é autoridade coatora, eu posso impetrar um habeas corpus, né? Tranquilo, gente? Embora também fosse possível, se você olhar lá direitinho, o artigo 581 tem uma hipótese para não reconhecimento de extinção da punibilidade de recurso antidistrito. Mas o certo aqui seria o HC. Ok? Um beijo, gente, e até a correção da próxima questão.